Hello students, good afternoon. Eu vim aqui para explicar para vocês as tarefas de hoje. Hoje nós iremos fazer a página 57, que é bem pequenininha, e depois a gente vai para o homework, para encerrar esse assunto sobre water, que é água. A gente vai ver aqui na página 57 um texto que tem como título 10 tips to conserve water in the house. 10 dicas para conservar água em casa. Aí, pessoal, antes do texto, nós temos a perguntinha, no nosso enunciado. Read the text and answer the questions related to it. Leia o texto e responda as questões de acordo com ele. Pessoal, aqui, como o título já disse, dá algumas dicas para se conservar a água na sua casa. Então, eu vou ler o que está em negrito, só para explicar o diz o seguinte, Keep a jug of water in the fridge. Mantenha uma jarra de água na geladeira. Segundo, diz o seguinte. Use a basin to rinse, clean your fruit and vegetables. Aqui está dizendo para você usar uma bacia para a lavagem ou a limpeza das frutas e vegetais. Então, para você não colocar direto na água corrente, para não gastar muita água. Aqui nós temos o seguinte, hot drinks, bebidas quentes. Aqui disse o seguinte, para você, quando for precisar de uma água quente, já pegar a quantidade de água que você irá usar. Isso irá economizar energia também. O segundo diz o seguinte, use a bucket of water, not a hose. Use um balde de água, não a mangueira. Então, aqui diz o seguinte, quando você for, para você ter mais água, você pode usar um balde quando você for lavar o carro, ou então aguar as plantas, enfim. Não use a mangueira, porque vai gastar mais água. Aí aqui nós temos o seguinte, don't flush it away. Essa palavra flush, pessoal, é a descarga. Então aqui não está dizendo o seguinte, não use ela toda hora. Nem sempre você vai precisar da descarga, certo? Aí aqui, be leak free. Aqui está falando sobre vazamentos, Esteja livre de vazamentos. Então aqui dá uma dica que é sempre bom você observar se tem algum vazamento. Então, se tiver, é bom você chamar alguém ou avisar as autoridades locais, enfim. Aqui diz o seguinte, in the shower, ou seja, no banho. Aqui pede aquilo que a gente já falou algumas vezes, para reduzir o tempo que você passa no chuveiro, Às vezes você pode, em um banho de 5 minutos, você pode gastar 35 litros. Mas dependendo da força que você vai usar, pode também gastar entre 125 litros no mesmo tempo. Então, prestar atenção. Aqui diz outra coisa, know how to turn off your water supply. Para você saber fechar, desligar o seu abastecimento de água. Aí aqui diz o seguinte, que isso ajuda a economizar milhões de litros de água, certo? E pode evitar a danificação caso estoure algum cano, enfim. E por último, pessoal, nós tem aí a imagem, no livro de vocês tem a imagem de uma escova, não é isso aqui. Don't leave the tap running while brushing your teeth. Ou seja, não deixa a sua torneira ligada enquanto você escova os seus dentes. Aí aqui falou a quantidade de água que você pode economizar. E antes a gente já tinha visto, que ao invés de a gente escovar os nossos dentes usando a torneira, a gente pode pegar um copo de água, enfim. Então, de acordo com isso, pessoal, a gente vai responder essas perguntinhas, Letra A. What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? É bem simples, dá pra gente entender. Aí aqui, pessoal, letra B diz o seguinte. What's its purpose? Qual é o propósito desse texto? Letra C. Three pictures are used in the page.
What part of the house are they related to? Pessoal, no livro de vocês tem 3 figuras aqui disse, né? E aqui tá perguntando quais são as partes da casa que eles estão relacionados. Então, aqui na letra C, vocês vão colocar o nome das partes da casa a qual esses objetos estão se referindo, tá certo? A letra D perguntou o seguinte, ó. Which of these tips are the most important for you? Why? Então, ó, essa letra D é pessoal. Para você, qual dessas dicas são mais importantes para você? Por quê? Aí você coloca aqui o que dá mais certo para você. E a letra E which of these tips do you follow at home? Qual dessas dicas você segue na sua casa? Então, coloque aqui. A segunda é só para a gente compartilhar com os colegas, né? Não precisa responder. E a terceira é o seguinte, olha só, a gente vai discutir, então eu gostaria que você colocasse a sua resposta aqui do lado. Letra A diz assim, ó. Are there problems related to water in your region? If so, which ones? Existem problemas relacionados à água na sua região, né? Com certeza. Esses sim, quais são? Então, coloquem aqui algum, né? No caso, a falta d'água, a falta de acesso à água encanada, enfim. A letra B diz assim, ó. What's the importance of saving water? Qual é a importância de economizar água, pessoal? Então, coloquem aqui. Letra C. What can be done so water use and conservation become a priority in people's lives? Não, desculpa, é lives, que é relacionado à vida. Aqui diz o seguinte, né? O que pode ser feito, então, para começar a conservar a água e se tornar uma prioridade na nossa vida, ou seja, a conservância da água se tornar a prioridade da nossa vida, o que pode ser feito? Então, vocês vão dar seu comentário aqui para mim. Depois, gente, a gente vai para o nosso workbook, tá? Lá na página 113. É bem pequenininho também, bem simples. Olha só, vamos lá. Pessoal, nós temos de novo aqui um texto sobre a água. No livro de vocês, tem a primeira questão, né, as perguntas, e depois que tem o texto. Então, é o seguinte, olha só, tem assim. Look at the educational website below and answer the questions. Então, vamos olhar esse website educacional e responder as perguntas. Tem como título o seguinte, né? The words water, 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 everywhere. Então, aqui está dizendo assim, a água do mundo. Água, água em todo lugar. Então, gente, acho que aqui não tem a primeira questão, mas eu vou ler logo para vocês que aí no livro de vocês vem primeiro. Aqui diz o seguinte, letra A. What's the objective of the website? Qual é o objetivo desse website? Letra B. Who is responsible for it? Quem é responsável por ele? Pelo website, tá, pessoal? Vocês vão achar essa resposta por aqui. Aí aqui a letra C. What does USGS means? Então, o que essa sigla, né, USGS, significa? Aí você vai colocar aqui o significado dessa sigla, ok? Então, vamos lá. Aí, pessoal, aqui no texto fala o seguinte, né? Bem aqui começa assim, ó. You've hit the phrase, and for water, it's really true. Earth water is almost everywhere. Então, aqui, ó, você já deve ter ouvido essa frase, e pela água. É realmente verdade, isso é realmente verdade. A água da terra está quase em todo lugar, ok? A água está quase em todo lugar na terra. Aí aqui diz assim, ó, above the earth, ou seja, acima da terra, ou seja, no ar e nas nuvens. Na terra, como nos rios e nos oceanos, no gelo, nas plantas e cachorros, dentro da terra e no topo, algumas milhas do solo, enfim. Então, gente, aqui está falando sobre onde tem água, onde está depositada a água da terra. Aí aqui nós temos um gráfico, um gráfico em forma de barra, onde está falando sobre a distribuição da água, né? What is earth water? Onde está a água da terra? E aqui
estar explicando, ok? Aí, pessoal, vocês vão responder a segunda questão, olha só. Write a definition of fresh water based on your understanding of the text. Escrevam para mim aqui a definição de fresh water, baseado no que você entendeu no texto. Eu já expliquei para vocês que fresh water é como se fosse a nossa água potável, água que dá para beber, ok? Aí, pessoal, vamos para o outro lado. Terceira questão. A terceira questão é ainda sobre o texto. Aqui perguntou o seguinte, ó. How much of the earth water is not fresh water? Quanto da água da terra não é água potável, não é? Então, vocês vão colocar aqui. Com certeza, essa porcentagem está lá no texto. Então, vocês vão só pegar a informação lá do texto. Letra B. Where is most of the fresh water found? Onde é que é encontrada a maior parte da água fresca, né? No mundo, na Terra. Então, vocês vão colocar lá. Aqui, how much of Earth's fresh water is found on the surface of the planet? Então, quanto, né, de água potável é encontrado na superfície do planeta? Aí vocês vão colocar lá a porcentagem. Letra D. What do we call the image representing where earth water is found? Então, como é que a gente pode chamar, não é, as imagens representadas lá de onde a água é encontrada? Então, é o seguinte, como é que é chamado esse gráfico bem aqui, ó? Então, tá bem por aqui a resposta, ok? É o gráfico de barra. Aí tem esse nome por aqui. Então, vamos lá. Aí, pessoal, a quarta questão é bem simples. Ó, complete o diálogo abaixo, usando os verbos que estão na caixa. Aqui na minha imagem, né, não tem a caixa, mas no livro de vocês tem. Então, nós temos aqui uns verbos, né, por exemplo, didn't, take, repaired, through, e enfim. Aí vocês vão colocar esses verbos no lugar certo, tá ok? Não precisa modificar, mas vocês irão obedecer aquela regra do que eu já expliquei para vocês do segundo condicional. Então, o primeiro verbo, ele tem que vir no passado simples e o outro com o verbo would. Com o verbo would, ok? Então, nós temos aí os verbos. Didn't take, would waste, would save. Então, vocês têm que colocar no lugarzinho certo. Aí, pessoal, a quinta questão, vocês vão fazer o seguinte, ó. Finish the following sentences with your own ideas. Olha só, ainda levando em consideração a questão do segundo condicional, vocês vão olhar essas imagens e completar essas frases no segundo condicional. Então, a letra A diz assim, ó. Children would be less sick if... Então, essa primeira oração já começou com would. Essa que vocês vão escrever, vocês têm que começar com o verbo no passado simples. Então, aqui está dizendo assim, ó, crianças seriam menos doentes se... Aí, escrevam aqui alguma coisa. Se o quê, pessoal? Se bebessem, por exemplo, se bebessem água limpa, né? Então, a gente diria assim, if they... drunk clean water, por exemplo, certo? Então, vocês vão colocar isso. Coloquem esse segundo verbo no passado simples. Aí, aqui, ó. Carol would spend more money if... Então, ó, a Carol, ela gastaria mais dinheiro se... Olha só, relacionado aqui a essa imagem. Ela tá pegando a água, colocando na garrafinha dela. Então, ela gastaria mais dinheiro se ela fizesse o quê? Se ela tomasse água engarrafada, né? Bottled water.
Enfim, aqui, ó, letra C. If Charles used a cup of brush his teeth, se o Charles usasse um copo para escovar seus dentes, aí ele o que? Ele economizaria mais água, por exemplo. Aqui, ó, if all fresh water ran out, deixa eu ver se toda água fresca, cadê aqui? Renault, deixa eu ver o que é Renault. Acabasse, se toda a água fresca acabasse, o que aconteceria, gente? Toda a água potável acabasse. If it doesn't rain this summer, se não chover neste verão, o que vai acontecer? If Boris saved water when he took a shower, se o Boris economizasse água quando ele tomasse banho, então o que aconteceria? Então vocês vão colocar essas frases aqui pra mim, ok? Bye bye, qualquer dúvida pode me chamar. Beijos.